Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde estudaremos mais uma porção da palavra do Senhor. E agora o assunto que nós vamos tratar vai ser aqui sobre escatologia, sobre o livro de Apocalipse. E meus irmãos, aqui eu gostaria de passar aqui algumas poucas dicas para você estudar o livro de Apocalipse. Algumas pessoas acham o livro de Apocalipse muito confuso, outras pessoas têm até medo de ler o livro do Apocalipse. Bom, você não precisa ter medo desse livro, que é magnífico, é maravilhoso, é a palavra de Deus, né? Então nós vamos ter aqui algumas dicas para você estudar o livro de Apocalipse. Qual que é a primeira dica que eu gostaria de passar para você? Encare o livro de Apocalipse na interpretação literal, como todo o restante da Bíblia. Meus irmãos, algumas pessoas leem a Bíblia toda literalmente. Quando leem os evangelhos, interpretam de uma maneira literal. Quando leem as cartas de Paulo, interpretam de uma maneira literal. Mas quando chega no Apocalipse, chuta o balde. Tudo aqui é alegórico, tudo aqui é figurado. Não, tudo aqui é simbólico. Então a gente não tem que interpretar literal. Tudo aqui eu tenho que dar uma máscara diferente daquilo que está escrito. Meus irmãos, eu não posso chutar o balde, né? Assim como eu leio toda a Bíblia, desde Gênesis capítulo 1, que é literal também, desde Gênesis capítulo 1 até o final, eu tenho que interpretar de uma maneira literal. Evidentemente, dentro da literalidade, eu vou respeitar aquilo que é figura de linguagem, aquilo que é simbolismo. Então, eu vou respeitar, né, quando aparecem textos ou palavras que mostram claramente aquilo que é simbólico. Mas eu não tenho que me esforçar para trazer uma interpretação diferente do que o texto realmente está dizendo, porque infelizmente algumas pessoas se esforçam para interpretar o livro de Apocalipse e tentar fazer com que ele diga aquilo que ele não está dizendo, né? Isso é interpretação alegórica. Então eu não vou ler o livro de Apocalipse trazendo uma interpretação alegórica. Por exemplo, você já viu sobre as duas testemunhas. A gente tem que encarar Apocalipse capítulo 11, onde fala ali das duas testemunhas, como sendo literal. São duas pessoas literais que Deus trará aqui na terra, e essas pessoas pregarão a palavra de Deus, farão milagres aqui na terra. O anticristo, depois de 1260 dias, o anticristo as perseguirá, conseguirá matar essas pessoas, mas depois de 3 dias e meio, Deus vai ressuscitar essas pessoas e elas vão subir para o céu. Meus irmãos, isso é literal, é uma interpretação literal que eu estou fazendo. Eu não tenho que me esforçar para entender o que o texto não está dizendo, porque algumas pessoas vão dizer, não, mas já que o livro do Apocalipse é simbólico, alegórico, então as duas testemunhas simbolizam o Antigo e o Novo Testamento. Daí vão tentar encaixar no texto uma explicação e vão esforçar, torcer o texto para dizer que simboliza o Antigo e o Novo Testamento. Não, as duas testemunhas simbolizam a igreja, que é formada de judeus, formada de gentios. Olha, gente, se for para alegorizar, você concorda comigo que eu posso fazer com o texto o que eu quero? Eu posso fazer com que o texto diga qualquer coisa que saia do meu coração? Olha, infelizmente, a interpretação alegorizada, espiritualizada, a interpretação que não é literal, ela vai pegar o texto e vai dizer, olha, o que o texto está dizendo, na verdade, não é isso que o texto está dizendo. Esquece isso aqui que o texto está dizendo. A gente tem que colocar sobre o texto o que realmente nós queremos que o texto diga. Infelizmente, a interpretação alegorizada é assim. Então, a primeira dica é, encare o livro de Apocalipse sendo literal. Então, é dentro da literalidade que nós devemos ler o livro de Apocalipse, para que você possa compreender. Você não tem que pegar o livro de Apocalipse, que é futurístico, é escatológico, a maioria dele é falando sobre o futuro, e tentar falar, não é sobre o futuro não, é sobre os dias de hoje ou os dias que já passaram. E tentar, então, modificar e mudar a sua interpretação. Você não vai entender o livro de Apocalipse se você encarar dessa maneira. Então faça o seguinte, assim como você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, toda a Bíblia de uma maneira literal, leia também, porque não vai ler Apocalipse de uma maneira literal. Vai chutar o balde logo no final do livro? Não chute esse balde, leia também de uma maneira literal. Daí você vai perceber que as coisas de fato fazem sentido quando você interpreta de uma maneira literal. Mas se você alegoriza, aí você faz o que você quiser do texto. Você pode dizer qualquer coisa do texto se você vai alegorizar. Isso é um perigo, porque você está colocando palavras na boca de Deus. Você está colocando palavras na Bíblia quando você alegoriza o texto. Então, nós não podemos e não devemos ter uma interpretação alegorizada.
Uma segunda dica, então, sobre o livro de Apocalipse é que ele tem um versículo-chave que nos dá uma direção para você ler o livro de Apocalipse. O versículo-chave é o versículo 19 do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19, diz assim, é Jesus falando para João, o apóstolo, que estava ali na ilha de Patmos, e ele recebeu essas visões de Deus, recebeu essa mensagem do Senhor. Diz assim, escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Note aqui 3 processos. João, escreva o que você viu. Escreva o que você vai ver agora. Escreva o que vai acontecer ainda, o que você verá. Nós vamos ler o livro de Apocalipse nesta direção, nesta chave, nessa orientação. O capítulo 1 são as coisas que João tinha visto do passado. Daí ele vê ali a figura de Jesus Cristo, ressurreto, poderoso, aparecendo diante dele, então ele escreve ali o capítulo 1. As coisas que são agora, do presente, que ele está vendo agora, é o capítulo 2 e o capítulo 3. São as cartas as quais Jesus direciona a ele para que ele escreva para 7 igrejas locais ali da região da Ásia Menor. Igrejas que existiam naquela época que João estava escrevendo aquela carta ali no primeiro século. Então essas cartas seriam direcionadas especificamente para aquelas igrejas. Evidentemente, tem lições para nós. A palavra de Deus fala conosco que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Ainda que aquela carta foi direcionada para aquela igreja em específico, para corrigir problemas daquela igreja em específico, tem aplicabilidade para nós. A palavra de Deus fala conosco também, mas entendendo também que foi escrito para aquela igreja local, com uma cultura específica, com uma língua específica, com problemas específicos daquela localidade. Então, o capítulo 2 e o capítulo 3 são as coisas do presente. Mas Jesus Cristo também fala para João, escreve as coisas que hão de vir, as que você ouvirá, as que ainda verão. Que é do capítulo 4 em diante, do capítulo 4 até o final de Apocalipse. São as coisas futuras. Meus irmãos, essas coisas ainda não aconteceram. Do capítulo 4 em diante, está mostrando para nós a escatologia futura, está mostrando para nós o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Estas coisas ainda não aconteceram. Então perceba a chave aqui do livro de Apocalipse, nós estamos notando, escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois dessa. As coisas que viste é o capítulo 1. As coisas que são é o capítulo 2 e o capítulo 3. As coisas que hão de acontecer é o capítulo 4 em diante. São as coisas que ainda irão acontecer. Então, através dessa chave, você então compreenderá o livro de Apocalipse. Através desse versículo, dessa chave, dessa direção que o versículo nos traz, que você então vai compreender melhor também o livro de Apocalipse. Essa seria a segunda dica. Mais uma terceira dica, e aqui eu quero concluir com essa terceira dica. Você precisa entender que o livro de Apocalipse ele traz uma sequência lógica dos acontecimentos, dos fatos. Então, desde o capítulo 4, por exemplo, falando do futuro, vai ter uma sequência lógica ali. O capítulo 4, versículo 1, simboliza o arrebatamento da igreja, quando Jesus, fala para João, quando João ouve uma voz do céu, sobe para aqui, e imediatamente ele sobe, essa voz é como de trombeta, então simboliza ali o arrebatamento da igreja. A igreja está saindo da terra. Então, a partir dali, então começa uns acontecimentos sequenciais. Daí, João ele vai relatar que ele vai ver ali na mão do cordeiro, que o cordeiro vai pegar ali aquele livro com 7 selos, ele sequencialmente abre 1, abre 2, abre 3, vai abrindo os selos e toda vez que abre o selo, algo de ruim acontece aqui na terra. Então você precisa entender que Apocalipse ele conta a história de uma maneira sequencial, mas existe alguns parênteses, alguns capítulos que são alguns parênteses, onde ele volta muitas vezes o assunto para explicar aquilo que ele já contou, mas não explicou com detalhes. Os judeus, eles gostam e é uma maneira deles se expressarem através da escrita. Eles fazem isso, eles contam a história, mas depois eles voltam para a história novamente para explicar alguns detalhes que eles não explicaram. Por exemplo, você já leu Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Em Gênesis capítulo 1, conta a história geral da criação, os 6 dias da criação.
Mas quando você vai para o capítulo 2, o assunto volta e ele vai falar de novo da criação do homem, como que foi os detalhes da criação, como que o homem surgiu, como a mulher surgiu. O capítulo 2, ele está contando os detalhes que ele não contou no capítulo 1. Assim acontece também aqui no livro de Apocalipse. Por exemplo, olha, o capítulo 6 de Apocalipse, o versículo 1 e o versículo 2 vai mostrar a chegada do anticristo no cenário mundial. É o primeiro selo sendo aberto, diz assim, Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Olha, aqui o anticristo ele chegou no cenário. Esse cavaleiro com cavalo branco aqui simboliza o anticristo, não é Jesus, tá? Então, não é Jesus. Jesus só vai voltar no seu cavalo branco no final da tribulação. Mas aqui está falando da chegada do anticristo, querendo ser como Deus, querendo ser como Jesus, querendo se colocar no lugar de Jesus, de Deus. E ele vai chegar então dominando aí no cenário mundial. Ele aparece aqui no capítulo 6, daí o Apocalipse vai começar a mostrar toda a sequência dos eventos que vai acontecer na tribulação, só que às vezes você se confunde, porque quando você chega no capítulo 13, o versículo 1 fala assim, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, daí vai começar a falar a descrição dele, e você vai perceber que é o anticristo aqui. Daí você muitas vezes fica confuso, mas calma aí, o anticristo está aparecendo aqui no capítulo 13, no capítulo 6 ele já não apareceu, daí você fica confuso, quando é que o anticristo vai aparecer? Será que é no início da tribulação? Será que é no meio da tribulação? Daí você fica confuso, mas quando você entende que o Apocalipse ele também faz alguns parênteses, ou seja, ele está explicando o que vai acontecer de uma maneira sequencial, mas às vezes um capítulo abre para explicar aquilo que ele já falou, explicar os detalhes que ele não contou. Então aquilo que ele contou de uma maneira generalizada, daí em algum capítulo, o exemplo do capítulo 13, ele volta o assunto para contar mais coisas específicas, por exemplo, sobre a pessoa do anticristo. Como é que ele surgiu, quais são os detalhes, o que ele vai fazer, o que ele vai falar. Então, você precisa entender isso, que existe esses parênteses aqui no livro de Apocalipse, voltando o assunto e explicando os detalhes. E às vezes esses parênteses até explicam algo que é posterior, que ainda não aconteceu, mas ele já dá um spoiler daquilo que vai acontecer no futuro. Então ele já dá um spoiler que, no futuro vai ser assim. Daí, para que você possa entender e você não fique confuso. Calma aí, eu estou lendo aqui Apocalipse capítulo 11, será que já está falando do final da tribulação, do meio? Não, é que às vezes ele dá um spoiler do que vai acontecer no final. Então você precisa entender que é sequencial, o livro de Apocalipse é sequencial. Desde o capítulo 4, por exemplo, que começa a falar do futuro, até o capítulo 18, 19, 20, até o final. É uma história sequencial, mas às vezes existem alguns parênteses que você tem que identificar. Não vai estar lá os 2 parênteses ali, não. Você que tem que identificar e perceber, aqui ele voltou o assunto, porque ele está mostrando alguns detalhes que não foram falados. Que ele está adiantando o assunto porque ele está mostrando algum spoiler, já apontando para o final. Então você precisa entender. Por exemplo, o capítulo 11, que fala das 2 testemunhas, é um desses parênteses, porque ele volta o assunto, volta lá para o início da tribulação, mostra o aparecimento das 2 testemunhas. Mas a tribulação não começou no capítulo 6? Começou no capítulo 6, só que o capítulo 11 ele volta de novo para o início da tribulação para falar das 2 testemunhas que ele não tinha falado antes, então volta o assunto novamente. O capítulo 12, ele faz também um parênteses ali, porque ele começa a falar do dragão, começa a falar de coisas do passado, da primeira vinda de Jesus Cristo, por meio da mulher, que é Israel, e o dragão estava pronto para pegar o filho, e o filho foi arrebatado até o céu, subiu, falando da primeira vinda de Jesus. Então você percebe que está fazendo alguns parênteses ali. Fala daquela guerra cósmica que acontecerá entre Miguel e o arcanjo. Quando que é que vai acontecer essa guerra? Eu entendo e percebo que essa guerra vai acontecer ali no período do arrebatamento, quando a igreja for arrebatada, a guerra estará acontecendo ali. Uma outra localidade ou um outro momento a gente até pode estudar mais especificamente para que eu possa explicar melhor, trazendo os argumentos
entendendo que essa guerra cósmica vai acontecer no período do arrebatamento da igreja. O capítulo 13 é um outro que faz parte ainda desse parênteses que foi aberto aqui no livro de Apocalipse, porque ele volta ao assunto e mostra mais uma vez, agora com detalhes, como que é o surgimento do anticristo, o surgimento aqui do falso profeta também. Então você percebe aqui que nos acontecimentos alguns parênteses são abertos. Daí a sequência volta depois novamente, porque depois vai mostrar aí sobre as trombetas, sobre as taças de Deus descendo aqui na terra, a sequência até a vinda de Jesus Cristo. Então entenda isso. Você vai ler o livro de Apocalipse, mas não se confunda quando você, mas o anticristo de novo está aparecendo aqui, como que funciona isso aí? Não, é que está voltando o assunto para explicar alguns detalhes que não foram contados. Está adiantando o assunto para dar um certo tipo de spoiler para mostrar que a vitória é certa. Então, quando você lê o livro de Apocalipse, entenda que é sequencial. Não está bagunçado, o livro de Apocalipse não está bagunçado, é sequencial, mas alguns parênteses são abertos para explicar aquilo que não foi explicado com detalhes quando João relatou aquele assunto sobre a primeira vez. Entendeu? Então essas aqui são as dicas que eu gostaria de passar para que você possa fazer a sua leitura. Então, com essas 3 dicas, entendendo que eu tenho que interpretar tudo sendo literal, então eu tenho que ter uma interpretação literal, evidentemente respeitando as figuras de linguagem, as figuras, por exemplo, fala da besta que surgiu do mar, é uma figura de linguagem, evidentemente, mas dentro da minha interpretação literal, eu vou entender aquilo que é figura de linguagem, aquilo que é simbólico. O que eu não posso fazer é chutar o balde e falar que Apocalipse todinho é alegórico e tentar jogar o Apocalipse para o dia de hoje, tentar encaixar ele no passado e não enxergar ele como sendo literal, porque coisas que irão acontecer no futuro, para que você possa ter compreensão correta do livro de Apocalipse. A segunda dica é ler o livro de Apocalipse sendo direcionado ali pelo versículo-chave, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. Né? Porque o livro de Apocalipse, na sua quase totalidade, ele é futurístico. Então, o capítulo 1 fala do passado, o capítulo 2 fala do presente em que João vivia, e o capítulo 2 e o 3, e o capítulo 4 em diante é futuro, coisas que ainda não aconteceram no nosso período. Eu não tenho que tentar encaixar para os dias de hoje. Eu posso trazer aplicações, né, para a minha vida, evidentemente, mas o que está acontecendo do capítulo 4 em diante são coisas que vão acontecer ainda, que eu ainda não estou presenciando, não presenciei. São acontecimentos futuros. E entender também que dentro da literalidade sequencial de Apocalipse, existe alguns parênteses que são abertos para explicar aquilo que já foi falado, mas não explicado com detalhes. Então, com essas dicas, você terá uma boa leitura do livro de Apocalipse. Aproveite, então, o seu tempo, tempos oportunos, leia o livro de Apocalipse, não precisa ter medo dele, é um livro que vai te enriquecer, abençoar e fortalecer a sua fé. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.